Graça e paz, vamos continuar falando sobre uma nova reforma na vida da igreja, uma reforma que é uma volta ao primeiro amor, é uma volta às primeiras obras, é uma volta às boas obras, à palavra de Deus desde o princípio, desde o Gênesis, passando aqui também pelos profetas, como hoje estaremos estudando o livro do profeta Zacarias e observando toda a relação entre Zacarias e o Apocalipse. Quantas e quantas visões são descritas aqui por Zacarias, no livro do profeta Zacarias, e posteriormente serão também trabalhadas, mencionadas no Apocalipse, com visões semelhantes. E a relação da palavra de Deus. Então, essa reforma, este conserto, é uma volta da prática de toda a palavra de Deus, sem desprezar, sem esquecer, sem fugir de qualquer menção da palavra de Deus, de qualquer texto, do que realmente está na palavra. Você vai ver que barreiras caem por terra quando nós vamos à palavra de Deus com sinceridade, com o Espírito Santo, com a força, o poder do Espírito Santo, a inspiração, os dons espirituais, a sabedoria. Então, a palavra de Deus, ela se descortina, ela é liberada, ela é revelada a nós toda a verdade desde o princípio. Nós harmonizamos e entendemos a palavra, desde o início até o fim. E só o Espírito Santo pode realmente realizar esta obra, porque a antiga reforma foi feita de uma forma contrária à vontade de Deus, pois apenas, na sua maior parte, procurava destruir o que já existia, uma religião cristã antiga, e eles queriam, então, os reformadores, simplesmente substituir os seus dogmas, suas doutrinas. Então, ao invés de voltarem com honestidade e sinceridade à palavra de Deus, simplesmente pegavam os pontos da ênfase católica para tentar desmerecer, tentar desfazer, sendo que a maior parte tem fundamento na palavra de Deus. Então, com certeza que afirmamos diante de Deus que toda reforma erra constantemente. Erra por desconhecer a verdade, por fugir da palavra de Deus, por não ter a humildade e a sinceridade de dizer onde os católicos realmente estão certos, estão de acordo com a palavra de Deus, e deveríamos, então, valorizar. É o que nós faremos aqui, porque não vamos tentar desfazer apenas o protestantismo ou o catolicismo, ou qual denominação seja. Nós vamos simplesmente abordar, trazer a palavra de Deus, a verdade, a luz, realmente o conhecimento de Deus. E essa verdade com certeza vai derrubar barreiras, muralhas, doutrinas de homens, invenções humanas, doutrinas erradas, enganosas, de pessoas que não tinham realmente condição de ensinar, de entender, porque não estavam realmente debaixo da unção do Espírito Santo, do dom espiritual, do batismo com o Espírito Santo, para entender, viver, praticar e ensinar esta palavra. Então vamos aqui a Zacarias, capítulo 1, e vamos ver aqui toda a verdade diante de nós, toda a revelação do Espírito Santo, e é isso que estaremos trabalhando a partir de agora, fazendo também, na sequência, uma referência ao Apocalipse. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor ceirou fortemente contra vossos pais. Então nós temos aqui a continuidade da mensagem sobre os escolhidos de Deus. Deus escolhe, vocaciona e os transforma em profetas. Então, inicia-se aqui mais uma escola de profetas, mais um profeta formado, que o profeta Zacarias. Ele é profeta, porque vem a palavra de Deus, ele recebe essa palavra, ele é cheio do Espírito Santo, e ele então vai transmitir na terra
para o mundo, para os homens, para as mulheres, o que vem do céu. Eu tenho sempre lembrado dessa experiência marcante do céu vindo sobre mim, uma bola de fogo, um cometa, um meteoro veio descendo, eu tive a visão. Ele vinha descendo numa leve descendente, eu vi o espaço sideral, eu vi estrelas, eu vi planetas e o cometa se movendo no meio desse espaço, vindo na minha direção. Enquanto ele vinha, alguma coisa veio subindo do meu ventre, do meu estômago, veio subindo pela minha garganta, e quando a bola de fogo se chocou comigo, eu comecei a falar em outras línguas. Falei de 10 horas da noite de uma sexta-feira até 4 horas da tarde de um sábado. Foi mudando as línguas. Ele me colocou de pé e eu falava como quem está pregando. Ele me deu força, me deu autoridade e falava, mudava a língua. A minha mente processava, eu entendia. Ele estava se movendo em mim. Começou a mover meu braço, mover minhas pernas, caminhar, me dirigir e falar. Então o Espírito Santo realmente tomou conta da minha vida, veio morar comigo, veio para ficar. A partir daquele momento, os meus passos, as minhas palavras, meus pensamentos, meus gestos, toda a minha vida é guiada pelo Espírito Santo de Deus, literalmente, de verdade. Então eu também fui transformado aqui em um profeta, veio a palavra do Senhor na minha vida. Por isso, quando eu abro a palavra, eu já entendo pela experiência. Eu já sei o que o profeta passou, eu já sei o que está na palavra de Deus, porque o Espírito Santo foi me dando, então, todas as experiências que estão relatadas na Bíblia. E vem aqui, então, a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, dizendo: o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Por que se irou? O que estava acontecendo? O que leva Deus a se irar contra os pais? Os pais ali de Israel, os pais de Jerusalém, os fundadores, os que traziam a palavra de Deus, lá desde Gênesis, passando ali por Abraão, passando por todos os personagens, por todos os pais fundadores ali da nação de Israel. Versículo 3: portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja bem, 3 vezes é repetida essa palavra, o nome do Senhor, como Senhor dos Exércitos. Nós já estudamos no estudo anterior, falando dos anjos, que ele é o Senhor dos céus e da terra. Então ele domina sobre tudo, e que há o exército celestial, o exército de anjos, arcanjos, querubins, de seres celestiais. E há vários níveis de céu, o qual nós já fomos levados, já conhecemos o céu dos anjos, como uma cidade para os anjos habitarem, que está em um nível. E Deus habita no céu dos céus, no mais elevado, altíssimo, no sublime, lugar no céu dos céus. E há toda uma hierarquia e níveis celestiais, são vários céus, um deles dos anjos. Então o Senhor, ele é o Senhor dos exércitos celestiais, trabalha com os anjos. Nós vamos ver tanto em Zacarias como no Apocalipse, isso aparecendo constantemente. O serviço dos anjos, a mensagem dos anjos, os anjos voando pelos céus, os anjos executando justiça, os anjos falando, os anjos trabalhando em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, já aqui no início do profeta Zacarias, é essa menção que nós não podemos fugir de interpretar, de falar a verdade. Ele é o Senhor dos exércitos. Então, ele não está sozinho. Ele tem todo um exército de níveis celestiais aos quais ele governa. Ele é Senhor de tudo. E ele também quer ser Senhor da terra, Senhor da nossa vida. Então nós também somos convidados a entrar no reino de Deus, no reino dos céus, e Deus está trabalhando. Jesus mesmo nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Vários níveis
Então, várias participações, e ninguém está ali à toa, todos estão trabalhando. Os anjos têm todo um ministério tremendo e nós temos que observar, temos que vigiar, temos que ter cuidado com a autoridade dos anjos. E em vários momentos a palavra de Deus nos chama a atenção sobre isso. Então, ele é o Senhor dos exércitos e a sua vontade prevalece nos céus. Então, que seja feita a tua vontade, Jesus nos ensina a orar, assim na terra como nos céus. Então, essa palavra do profeta é para trazer a mensagem dos céus, veio a palavra do Senhor, é todo esse sentido que veio a mim. Essa bola de fogo, esse meteoro, em que por fora eu via a chama ardente, o fogo ardente, tem todo um conteúdo dos céus que Deus manda para encher a nossa vida, o revestimento de poder. Nós somos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Então vem essa autoridade, vem essa segurança, vem essa confiança, vem o discernimento, vem a revelação, vem o conhecimento, porque realmente vem dos céus toda a mensagem neste conteúdo. Essa bola de fogo é como se fosse toda a mensagem, toda a palavra. Veio a palavra do Senhor. Então vem com fogo, vem sobre a nossa vida e vem morar em nós, vem morar em nossa mente, nosso coração, vem se mover, vem dominar completamente a nossa vida. Nós trabalhamos juntos, nós pensamos juntos, ele fala, ele pensa, ele me ensina, ele usa a minha boca, ele me dá o pensamento para eu falar, me dá a resposta, me dá a revelação, me dá o entendimento, a compreensão, como estamos aqui trabalhando, falando neste momento. Ele é o Senhor dos exércitos, portanto dize-lhes, o profeta Zacarias recebeu a palavra de Deus, a palavra do Senhor, e vai falar agora com o povo. Portanto dize-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos. Está ali com todo o exército celestial dos céus, vários níveis. Então, vários personagens, várias pessoas celestiais, seres celestiais, e nós, seres humanos, também convidados a morar no céu, a também recebermos ali uma cidade de Deus para habitarmos, estarmos no céu, vivermos eternamente com Jesus. Isso ele conquistou este lugar para nós. Então, a vida eterna, a salvação, morar eternamente com Deus nos céus. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Ele está falando sobre intenção. Ele está falando já, vai continuar falando, vai inclusive aprofundar ainda mais esta mensagem, vai tornar mais clara. Tornai-vos para mim é realizar a minha obra, fazer a minha vontade, se apegai a mim, buscai-me, busca conhecer a Deus, busca conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus. Busca conhecer com exatidão, com justiça, com prática. Não só de ouvir falar, mas de praticar. Bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Então, tornai-vos para mim, andai no meu caminho. Conhecer a Deus, prosseguir em conhecer ao Senhor e entrar e andar por este caminho. Tornar para mim andar na minha direção, andar comigo, andar na minha presença. E me serve, me obedece e pratica a obra. Seja um servo fiel. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Vou abençoar a sua terra, vou abençoar a sua casa, a sua família, vou abençoar a sua saúde, vou abençoar todas as coisas. Eu me tornarei para vós um Deus abençoador, um Deus de vitória, um Deus de milagre, um Deus de bênçãos, um Deus que nos ama, um Deus que nos guarda, um Deus que vigia, um Deus que não nos deixa só, um Deus que nos sustenta com a sua poderosa mão. Então os milagres vão acontecer, as bênçãos, os livramentos, seremos livres dos nossos inimigos, teremos vitória, seremos mais do que vencedores se nos voltarmos para Deus, nos tornar
está indo de volta para casa, voltando ao primeiro amor, voltando à prática das primeiras obras. E agora, claramente, através de Cristo, do Messias, aquele que batiza com o Espírito Santo. Essa palavra só se cumpre realmente em quem recebe o novo coração, o novo Espírito. Este vai entender e vai se voltar para Deus e vai conseguir obedecer a Deus como Deus assim requer. Mas para isso é preciso buscar, clamar, crer, receber, ser cheio do Espírito Santo, ficar em Jerusalém, ficar na sua oração, clamando, esperando ser revestido do alto, para que então você possa se voltar para Deus com sabedoria, com entendimento e com poder para praticar e também ensinar e ser testemunha por toda a terra, até os confins da terra, desde Jerusalém até toda a terra, até os seus confins. Isso é tornar para o Senhor, especificamente através do batismo com o Espírito Santo. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Aqui está a verdade, aqui está a palavra de Deus, que deve ser harmonizada, deve ser compreendida, de Gênesis a Apocalipse, a revelação do Espírito Santo, de que os profetas, realmente, assim como ali Zacarias estava recebendo essa mesma palavra, assim diz o Senhor dos Exércitos, também os pais, as últimas gerações, a partir de um certo ponto, de um certo momento, haviam se afastado, se desviado da vontade de Deus. Então, assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos. E essa é a verdade que precisa ser harmonizada. E que Apocalipse vai harmonizar totalmente essa mensagem. Apocalipse vai dizer: bem-aventurados que agora morrem no Senhor, porque as suas obras o acompanharão. Em Apocalipse que nós encontramos inúmeros versículos que falam que as vossas obras já não são mais como eram antigamente, porque antigamente eram maiores as suas obras, as suas boas obras. Então estou a ponto de vomitar, estou a ponto de remover o seu castiçal. Por quê? Porque vossas obras não têm sido boas diante de mim. Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Então não pode haver uma pregação, uma religião, uma reforma, uma denominação que desmereça as boas obras, que não valorize o que se faz para Deus, a obediência a Deus, a justiça, a verdade, o amor ao próximo, o dar muitos frutos com abundância, o voltar ao primeiro amor, volta à prática das primeiras obras. Olha onde caíste, arrepende-te. Exatamente a palavra de Deus, tanto para Zacarias quanto para os profetas que vieram antes dele. Ele menciona, Deus, o Senhor dos Exércitos, fala isso, que não sejais como vossos pais aos quais clamavam os primeiros profetas. E agora já vem Zacarias, que é o profeta do momento, é aquele que foi escolhido por Deus naquela hora e traz ali a recordação do tempo dos seus pais, que o Senhor já falava a mesma coisa. Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. É claro que o apóstolo Paulo, sempre que nós estamos estudando as cartas de Paulo, nós vamos ver Paulo falando que o justo viverá da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, nós vamos observar que o justo, o que pratica as boas obras, o que anda em justiça, o que entra pela porta estreita, o que acerta pelo caminho estreito, anda pelo caminho estreito. Esse é o justo que viverá da fé. Então não há como
Não é verdade falar que graça separa de obras. Nós entramos por uma porta da graça, por um favor imerecido, por uma esmola, pela bondade, pelo amor, pela misericórdia de Deus. Principalmente quando Paulo diz que ele está pregando para os gentios. Os gentios são até mencionados aqui, tanto em Zacarias quanto no Apocalipse. Essa posição dos gentios. Então, na situação dos gentios, realmente para os gentios que não tiveram todo o ensinamento dos pais do Antigo Testamento, da Torá, da lei, é claro que para os gentios, Paulo mesmo vai dizer isso. Eu tenho uma pregação, eu vou pelo mundo, eu recebi uma mensagem para os gentios. A mensagem para os gentios é a porta da graça, é a esmola, é sem ter nada, sem fazer nada, entrai por essa porta. Mas quando você entra por essa porta, se você não morre, se você vive um segundo, você já tem um compromisso com as boas obras. Nós já fomos criados para essas boas obras. Nós vamos ser, então, julgados. Nós temos que andar em justiça, em verdade, em sinceridade, com uma boa consciência. Nós vamos ver ali em Atos, Ananias, Safira, morrendo porque mentiram ao Espírito Santo bem no início. Então eles já tinham entrado pela graça, eles já estavam vivendo pela graça, já estavam salvos pela graça. Claro, eles entraram pela graça. Mas no primeiro momento em que eles mentiram ao Espírito Santo, não lhes foi perdoado. E nós vemos realmente um engano muito grande de uma denominação, de uma reforma, fazer uma mistura errada, confusa entre graça, justo, fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras da lei, de ter guardado algum mandamento, de fazer alguma coisa que a lei tivesse ordenado, como obras da lei. Então você entra pela graça. Você entra como aquele que recebeu a esmola. Mas a partir do momento que você entrou, você já está como Ananias e Safira. Ai de você se não pregar o evangelho, ai de você se não for revestido do poder do alto, ai de você se mentir ao Espírito Santo. Realmente, você agora já tem que andar nesse caminho estreito. Você entrou pela fé, entrou pela justiça de Cristo, pela morte de Cristo, mas agora você tem que aprender. Agora você tem que viver. Agora você tem que andar nos passos de Jesus. Então, essa mesma mensagem vem para nós. A mensagem do Antigo Testamento, a mensagem do profeta Zacarias, é para nós. Está tudo isso no Apocalipse, nas cartas às 7 igrejas da Ásia, na continuidade da mensagem do Apocalipse. Vai falar sobre os que obedecem a Deus, os que servem a Deus, os que não obedecem a Deus, os que não servem a Deus, os que praticam a iniquidade, os que praticam a maldade, os que praticam as más obras, desde o início do Apocalipse. É como está aqui, nós estamos ainda em Zacarias, capítulo 1, versículo de número 4. Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Podemos colocar aqui como título dessa mensagem este texto. E quem estiver pregando graça sem obras na continuidade da vida cristã está errado, está contra a palavra de Deus, está contra os textos de Paulo, que, por exemplo, vão dizer que nós devemos praticar a hospitalidade, está ali em Hebreus, está em outros textos, porque muitos sem saber acolheram anjos. Então, quem acolheu o anjo foi abençoado, como Abraão e Sara, receberam a promessa do herdeiro e trataram bem, receberam bem os anjos e receberam a bênção que Deus mandou. Posteriormente, Sodoma e Gomorra no pecado não acolheram os anjos, tentaram defraudar os anjos e foram destruídos. Os anjos constataram as más obras,
Os anjos foram ali para isso, como se estivessem dando uma última oportunidade, e o povo agiu mal. O povo foi mal, o povo confirmou que estava chegando no céu, que os anjos estavam subindo e descendo e levando a vida de cada um, a prática, a conduta, a correção, a fé, a justiça. E Deus vai escolhendo nesses critérios. Então Deus escolheu Abraão, escolheu Sara e destruiu Sodoma e Gomorra. Então a igreja deveria andar neste temor de Deus, porque Ananias e Safira também foram no Novo Testamento, foram mortos, porque mentiram contra o Espírito Santo. E quantas vezes você ouve alguém alertando num contexto aí de tantos e tantos que entram, levantam a mão e já se julgam salvos e andam em mentira, em desonestidade, mentindo de toda forma, sendo filhos do diabo, filhos da mentira. E não há uma palavra de boas obras, de conversão, de novo nascimento, de transformação, de andar na verdade, de que é o justo que viverá pela fé. Não é qualquer um. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós falamos, nós oramos, nós curamos, seja o que for. E o Senhor dirá, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Porque vocês não amaram, vocês não perdoaram, e na medida que vocês não perdoaram, vocês também não serão perdoados. Então, essa palavra do profeta, essa palavra do Senhor, é a palavra da verdade, da justiça. Justiça e juízo são a base do trono de Deus. E não pense o ímpio, o mentiroso, o impostor, o falso, o traidor, que irão ficar diante de Deus, vão permanecer de pé na casa do Senhor, se não se converterem, se não se arrependerem dos seus maus caminhos e das vossas más obras. Se vocês não ouvirem nem escutarem, diz o Senhor, não quiserem atender, não quiserem dar atenção e continuarem sendo enganados por quem diz que não precisa de obra. Então, essa nova reforma é uma correção, é uma volta à prática das primeiras obras, do primeiro amor, de uma vida sincera, de uma vida honesta para a glória de Deus, para o serviço de Deus, para a santidade de Deus. Buscai, pois, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Que você possa também se arrepender, se converter, que Deus te abençoe, hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.